Pois bem, na Bíblia, nós temos o deserto como o campo de virada do jogo. O cenário onde Deus utiliza para, na sua palavra, orientar o povo que ele estava formando, o povo de Israel. Ele estava formando um povo de adoradores, um povo da onde sairia o Messias, aquele que reorganizaria toda a criação, redimiria todo mundo. Mas esse povo precisava aprender algumas lições e Deus leva o povo de Israel para o deserto para passar um bom tempo ali. O deserto é esse sinal, esse cenário onde os elementos são colocados para gerar uma situação onde você revisa os seus valores, a sua visão. O Eugene Peterson, ele fala uma coisa muito interessante sobre os desertos. Quando estamos no lugar deserto, não estamos no controle de coisa alguma. Não temos compromissos a cumprir nem reuniões a realizar. Num lugar isolado, conseguimos geralmente compreender nossas vidas de forma mais simplificada e aprofundada. Ele fala aqui do deserto geográfico. Deserto geográfico não tem placas, não tem reunião, não tem ruas, não tem sinal. Você não consegue ter referências. Havia um riacho aqui, não tem mais, secou. Havia um arbusto aqui, não tem mais, se foi. Havia uma duna aqui, havia uma pedra aqui, o vento levou, mudou. É um cenário confuso, que restringe as suas opções. Você tem poucas opções para se alimentar, você tem poucas opções para se orientar. É um cenário confuso, perigoso, animais selvagens, clima instável, à noite faz muito frio, muito gelado, de dia um sol escaldante. É um cenário horrível. E era um cenário que todo o povo do Oriente Próximo conhecia. O Egito conhecia o deserto, Israel conhecia o deserto, os filisteus conheciam o deserto, os impérios da Mesopotâmia conheciam o deserto sempre estava na próxima esquina, além da próxima cidade, como um fantasma, como uma presença, uma sombra ameaçadora. Eugene Peterson vai dizer que esse deserto geográfico tão utilizado por Deus na Bíblia, ele pode ser comparado ao deserto circunstancial das nossas vidas. Às vezes você não está num deserto literal, mas você está numa situação de saúde debilitada. E a saúde debilitada restringe as suas opções. O leito nos prende, não é? Não podemos trabalhar direito, não podemos pensar direito, nos relacionarmos direito, somos presos àquela cama, somos presos ao soro, somos presos ao tratamento e não sabemos o dia de amanhã. Se o tratamento irá bem, se irá mal, se está funcionando, se não está. Cada entrada do médico no quarto é um suspense. Ele traz boas notícias, ele traz más notícias. O dinheiro não funciona, o diploma não funciona. Você está refém daquela situação. Às vezes é o problema financeiro do nosso país que atingiu tantas famílias. Você perdeu o emprego. Você não ganha mais a mesma coisa que antes. As contas chegam e você vê a sua poupança diminuindo. Os seus recursos ficando escassos. Antes você podia usar o seu dinheiro para acalentar um pouco o seu coração. Eu estou triste, eu estou aborrecido, vou ver um show, vou no teatro, vou fazer uma viagem. Mas talvez você viva uma situação de deserto financeiro hoje, onde você olha para as suas opções, eu não posso sair para o show, eu não posso ir para o teatro, tudo que eu posso fazer é ficar em casa. Eu não tenho mais o acalento, o consolo das minhas finanças. Às vezes é uma grave crise relacional em família. Seu casamento está em crise, sua relação com seus filhos está em crise. As opções que seus filhos estão tomando te ferem, te magoam. Isso também restringe as nossas opções, inclusive geográfica. Você está na sua casa e quando a sua família está em crise, o espaço fica menor, os cômodos diminuem. Eu não vou no quarto porque a minha esposa está lá. Eu não vou na cozinha porque meus filhos estão lá e eu acabei de brigar com eles. Você fica restringido ao seu quarto, ao seu escritório e às vezes até fora de casa. Eu não volto para casa porque é melhor ficar no trabalho. Eu não quero encarar o deserto que se transformou a minha família. Restrição de opções, dificuldades. A Bíblia nos apresenta algo muito interessante a partir daí. Porque se há o deserto geográfico,
e o deserto circunstancial, e somos levados para lá a nossa revelia, quem nos leva para o deserto, a identidade dele se torna muito importante. E o objetivo dele se torna muito importante. E são perguntas que nós não fazemos na fartura. A fartura é uma péssima professora. A necessidade é uma ótima professora. Mas é exigente, disciplinadora. O deserto na Bíblia é o lugar para onde Deus leva o seu povo para aprender grandes lições do seu reino. É ali que se aprende a ser povo de Deus. É ali que se aprende a ser discípulo de Jesus. É no deserto. Esse deserto da crise da sua vida, lembre-se disso, é o cenário utilizado por Deus para revisar a sua vida. Seus ouvidos estarão atentos, os seus olhos atentos, o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Sem distrações, sem placas confusas, só dependendo da palavra de Deus.